Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui. Meu nome é Thiago. Eu vou dar a última aula desse mini curso de vocês. Eu assisti as outras todas, então eu vou tentar não repetir o que já foi falado aqui. Vai ter um pouquinho de sobreposição com algumas das aulas, mas bem pouquinho. Vou tentar manter isso no mínimo, tá bom? A gente vai tentar fazer uma coisa bem pausada, a gente vai aos pouquinhos, eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai ver cada conceito com tempo, mastigado, sem correria, mas o objetivo é que essa aula seja um pouco mais técnica do que a média das aulas desses minicursos, tá? Então, a minha aula vai ser talvez um pouco mais parecida com a aula do Bernardo do que com as outras aulas do minicurso. Mas calma que vai ser tranquilo, a gente vai junto, ninguém fica para trás e a gente chega lá, tá bom? Então vai ser uma aula um pouco mais técnica, eu vou entrar em alguns detalhes da matemática da coisa, do algoritmo que eu quero mostrar para vocês, mas não vai ser nada que exija conhecimento prévio, que exija conhecimento de matemática avançada. Se você sabe as 4 operações, você está qualificado para assistir essa aula. Então, se você sabe adição, subtração, divisão, multiplicação, você consegue acompanhar aqui, tá bom? É só uma aula em que você vai ter que realmente prestar atenção do começo ao fim, porque se você perder aí 5, 10 minutos, de repente fica difícil acompanhar o que vem depois. Então, são blocos, a gente vai construindo uma coisa em cima da outra, então tem que manter a atenção para você conseguir, de fato, chegar até o final entendendo o que está acontecendo, tá bom? Então, em vez de dar um panorama geral de vários algoritmos diferentes, de várias técnicas, várias ferramentas, eu vou dar um zoom maior em uma ferramenta, em um algoritmo específico, tá? Porque eu quero que vocês ponham um pouco o pé na água. Eu acho que se a gente dá só um panorama geral, só uma visão muito de cima do que está acontecendo, talvez transmita uma imagem de que a coisa é mais simples do que parece, enfim, e não é. E tem um grau de tecnicidade envolvido aí, e eu acho importante vocês saberem disso e pelo menos terem uma noção de como a coisa funciona. Mas, de novo, ninguém aqui vai... A expectativa não é que vocês saiam aprendendo a usar esse algoritmo imediatamente, a programar e tal, enfim, a gente não vai fazer um MBA numa aula de 1h30, não é essa a proposta aqui. Mas a proposta é que você tenha pelo menos um gostinho de como é que é a matemática da coisa, né? Porque senão fica até para talvez matar um pouco da curiosidade de vocês, porque quando a gente só vê os nomes dos algoritmos e os exemplos de aplicações, né, o que dá para fazer, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e tal, fica uma curiosidade enorme. Tá, mas como? Como isso é possível? Como é que a máquina olha uma imagem, sabe que tem o rosto de uma pessoa nessa imagem, né? E para muitos desses algoritmos, a matemática não é
nada, não é tão complicado, não é um negócio do outro mundo. Você tem, claro, tem todo um espectro aí, tem algoritmos que tem uma matemática mais simples e acessível, que qualquer um que completou a 8ª série, hoje eu acho que vai até a 9ª, qualquer um que completou o ensino fundamental consegue entender, e até algoritmos super complexos, deep learning, enfim, redes neurais com 1.500 camadas, tem todo um espectro de complexidade aí. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um desses algoritmos que estão bem no lado de cada espectro, então, assim, mais acessíveis, mais simples, para vocês terem alguma noção de como é que é embaixo do capô, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, se eu tivesse que produzir uma metáfora para isso, seria pegar o carro, abrir um pouco o capô e olhar o que tem ali dentro que permite o carro rodar, né? Então, o carro, imagina uma pessoa que nunca foi apresentada a um automóvel, nunca viu um automóvel. Se a pessoa vê um carro rodando pela primeira vez, parece mágica, né? Como assim? Não tem um cavalo puxando? Como é que esse bicho, essa montanha de metal está se movendo sozinha ali? E a ideia é tirar um pouco dessa mágica, tá? É mostrar para vocês, abrir o capô e falar, não é mágica, não tem nada sobrenatural acontecendo aqui. Tem umas operações matemáticas que permitem que isso aconteça, tá? Então a gente vai abrir um pouquinho o capô e dar uma espiada lá dentro. Ninguém vai sair daqui mecânico ou engenheiro, mas a gente vai dar uma espiada lá dentro, ter uma ideia um pouco mais concreta de como é que as coisas funcionam, tá bom? Então talvez a gente vá sujar a mão de graxa um pouquinho aqui, tá? Ninguém aqui vai sair qualificado para retificar o motor nem nada disso, mas a gente vai sujar um pouquinho a mão de graxa e vai ter uma noção de como é que o carro anda, tá? Assim, essa é a metáfora, a gente não vai ver de fato carro físico aqui nem nada disso. Então o tópico da aula de hoje, bom, para me apresentar brevemente, eu sou o Thiago Marzagão, eu sou cientista de dados no governo federal. Eu faço ciência de dados no governo desde 2014. Antes disso, eu estava concluindo meu doutorado. Eu fiquei 4 anos fora fazendo doutorado na Universidade do Estado de Ohio. E, embora eu esteja no governo, eu tento manter o pé na academia, então publico, faço pesquisa, publico paper de vez em quando. Já dei aula dessas coisas regularmente para graduação e mestrado, doutorado. Hoje em dia eu só pego essas aulas esporádicas de vez em quando, enfim, não dou mais matéria mesmo, assim, de grade curricular e tal. E hoje eu estou no Observatório da Despesa Pública, ODP, que é uma espécie de laboratório de ciência de dados que fica dentro da Controladoria Geral da União, da CGU, tá? Então, o ODP é um laboratório de ciência de dados e ali a gente usa inteligência artificial para, dentre outras coisas, para combater corrupção. Então, a gente tenta automatizar a detecção de corrupção. Se a gente tivesse que resumir o que a gente faz lá em uma frase. Então, como é que a gente automatiza detectar os prefeitos que estão recebendo Bolsa Família? Como é que a gente automatiza detectar repasse de recursos para município onde o prefeito está embolsando dinheiro? Enfim, tem uma série de iniciativas nesse sentido, e até algumas, enfim, quase malucas. A gente tem um dos modelos que a gente criou lá, depois a gente transformou no aplicativo e você joga o CPF de algum servidor público federal e o modelinho te dá a probabilidade de esse servidor ser corrupto. Aparece um termômetrozinho de 0 a 100 e aí sai a probabilidade de ele ser corrupto. Então a gente faz, o tipo de trabalho que a gente faz lá. É bem bacana, que no final eu vou deixar meus contatos para quem quiser saber mais, trocar uma ideia, conversar e tal. Para quem já está dentro do governo federal, nós estamos recrutando, então eu vou aproveitar aqui para fazer o merchan, enfim. Então, se você tem interesse em trabalhar com isso, já está no governo federal, em alguma carreira, ministério que seja, depois você entra em contato comigo e a gente conversa um pouco mais. Mas beleza, a aula de hoje é sobre aprendizado não supervisionado. Outros professores já falaram disso ao longo desse minicurso, que não é uma expressão nova para vocês, mas hoje a gente vai ver isso em mais detalhes, tá? Então, a melhor maneira de explicar o que é o aprendizado não supervisionado é explicando o que é o aprendizado supervisionado, tá? Então, aqui a gente vai ter talvez um pouco de sobreposição com conteúdos que vocês já viram nas outras aulas. O que é o aprendizado supervisionado? Ele é aquele aprendizado onde a máquina aprende por exemplos, com base em exemplos. Então, você tem, digamos, 500 mil fotos de cachorros e 500 mil fotos de gatos. E cada foto tem uma etiquetazinha lá, dizendo se aquela foto é de um cachorro ou se aquela foto é de um gato, tá?
E aí você quer treinar a máquina para que ela consiga, olhando uma foto nova, que não seja nenhuma dessas fotos que você já tem, mas uma foto que ela vai ver no futuro, para que a máquina diga sozinha se aquela foto é de um gato ou de um cachorro. Tá? Então, enfim, é um exemplo. Mas qual a aplicabilidade disso? Não tem muita aplicabilidade prática, mas é um exemplo que é bastante usado em cursos, em treinamentos, em competições no Kaggle. Outros professores já mencionaram o Kaggle, é um site de competições de machine learning e tal. Então, o aprendizado supervisionado é quando você tem exemplos, quando você tem dados que já estão etiquetados. Então, cada dado, seja ele uma imagem, um texto, o histórico de crédito de um cliente de banco, o que quer que seja, tem uma etiqueta dizendo gato ou cachorro, se o texto sei lá, é uma sentença judicial ou se ele é uma petição para o juiz do caso, dizendo se aquele cliente do banco ele é um bom pagador ou um mau pagador, ou seja, se é alguém que dá calote ou não dá calote. Então, quando você tem dados que já tem uma etiquetazinha ali, você pode fazer o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Por que esse nome supervisionado? Porque você tem essas etiquetas. Então, essas etiquetas meio que supervisionam o aprendizado da máquina. Tá? Você tem uma etiqueta dizendo isso aqui é uma foto de um gato, essa aqui é uma foto de um cachorro, e isso direciona, supervisiona, entre aspas, o aprendizado da máquina. Tá? E a maior parte dos exemplos que as pessoas veem quando elas se interessam por inteligência artificial são exemplos de aprendizado supervisionado. Né? Então, foto de gato versus foto de cachorro, identificação de autor. Então, você tem autores famosos ao longo dos séculos que produziram obras e não assinaram, né? Então, tem textos que até hoje se discute se quem escreveu aquilo foi Thomas Jefferson ou se foi George Washington, enfim, a autoria não é clara, mas por outro lado, você tem textos do Thomas Jefferson e do George Washington que são assinados por eles, e usando esses textos que estão etiquetados, né? Então você tem lá uma série de papers com a etiqueta Thomas Jefferson, uma série de papers com a etiqueta George Washington. Usando isso, você consegue treinar um modelinho que olha os textos sem autoria identificada e diz para você, olha, esse texto aqui provavelmente foi escrito pelo Thomas Jefferson ou provavelmente foi escrito pelo George Washington. Né? Então essa é uma aplicação de aprendizado supervisionado. O que mais? Previsão de sentenças, que é uma coisa que começou há poucos anos, mas está ficando cada vez mais comum. A gente tem o judiciário, a maior parte do judiciário, dos processos na justiça no Brasil, são casos em massa, né, repetitivos. É aquele mesmo caso, só com nomes diferentes, valores diferentes, muda município e tal, mas é a mesma coisa. Então, na justiça trabalhista, você tem muito caso de gente que trabalhou para a empresa e a empresa não recolheu INSS, por exemplo. Né? E aí, o que faz? Então, quando você tem muitos eventos similares, repetidos, você, em geral, consegue treinar um modelinho para prever, para automatizar aquele tipo de decisão. E tem gente fazendo isso com sentenças. Então, tem startups agora, que a gente chama de Law Techs ou Legal Techs, que elas estão se especializando em fazer esse tipo de serviço. Então, se você imagina uma grande empresa como a Claro ou a Vivo, que tem milhares de ações trabalhistas, ou milhões até, e essa empresa tem que decidir para cada ação trabalhista, ou de consumidor, ou o que seja, se vale a pena brigar com a pessoa, com a outra parte, ou se vale mais a pena fazer um acordo e encerrar o caso rápido ali, né? E hoje em dia já dá para treinar alguns modelos que dizem para a empresa, olha, nessa sua ação trabalhista aqui, contra esse fulaninho, a sua chance de perder é de 84%. Então é melhor fazer acordo, entendeu? Não gasta pagando advogado com isso, porque esse dinheiro não vai servir para nada. Provavelmente você vai perder no final. Então encerra esse negócio aí e faz acordo. E por outro lado também tem, enfim, já começa a ter em alguns tribunais juízes que usam esses modelos para automatizar as próprias decisões. Então, se é um caso repetido, se é um caso que eu já julguei esse tipo de caso 1000 vezes antes, eu não vou gastar neurônios e tempo julgando o mesmo caso só com nomes diferentes outra vez. Então, ainda está incipiente, mas começa a ter esse tipo de coisa em tribunais, inclusive no Brasil, de tribunais automatizando as próprias decisões. Claro que ainda não é oficial, o juiz ainda não pode falar que a decisão não foi dele, que foi da máquina,
mas está começando e eu acho que não tem muito como voltar. E por que dá para fazer isso? Porque a gente tem as etiquetas, né? Então dá para fazer esse tipo de aprendizado supervisionado porque a gente já tem, sei lá, 10 milhões de casos trabalhistas no Brasil em que a empresa não recolheu o INSS e a gente tem as sentenças em cada caso, como é que foi dado, enfim, se foi a favor da empresa ou a favor do ex-empregado. Então, a gente consegue treinar um modelinho que automatiza isso. Que mais? Mais exemplos de aprendizado supervisionado. Previsão de bolsa de valores, né? Então, modelos que tentam prever se amanhã ou na semana que vem as ações da Vale vão subir ou vão cair, se as da Petrobras vão subir ou vão cair. Então, esse tipo de coisa está cada vez mais automatizada. Tem fundos de investimento que são baseados nesses algoritmos, né? Então, enfim, quem toma as decisões de alocação ali, quem cria e quem atualiza o portfólio do fundo não é mais o gestor ali, aquela pessoa que supostamente conhece bastante do mercado e tal, mas é um algoritmo que diz, que ele prevê, eu acho que com uma chance de 72%, amanhã as ações da Vale vão cair, e aí o algoritmo, ele próprio, opera, o sistema entra no home broker, ou que seja ali, e ele executa as decisões com base nessas previsões dele. Mais exemplos de aprendizado supervisionado, precificação de imóveis. Então, já está começando no Brasil, e aqui eu estou em São Paulo, e aqui em São Paulo isso já está razoavelmente avançado. Tem modelinhos que dizem quanto vale o seu apartamento, a sua casa, a sua kitchen, a sua sala comercial, o que seja. Tem uma margem de erro, claro, mas enfim, esse tipo de coisa já está acontecendo. Eu vendi um apartamento que eu tinha no começo do ano e eu usei um modelinho que eu mesmo treinei para precificar esse apartamento. No fim não deu muito certo, enfim, não conseguiu o preço que o modelinho estava me passando, mas tem gente fazendo isso profissionalmente. Eu fiz isso por diversão, porque enfim, não tinha nada para fazer no fim de semana, mas tem gente que está fazendo isso para ganhar a vida. E nesses casos, em todos esses exemplos que eu dei para você, você tem a etiqueta. Então, a gente tem, por exemplo, o W Imóveis, né? Se você baixar o W Imóveis no seu computador, você tem lá um monte de amostras, então um monte de imóveis, e cada um com o preço que a pessoa está pedindo, né? Então, o vendedor está pedindo, sei lá, 2 milhões, 300 mil, que seja. Então, a gente tem essas etiquetas. A etiqueta, no caso, aí é o preço, e com isso a gente consegue treinar o algoritmo. Tudo isso é bem diferente do que a gente vai ver hoje, que é aprendizado não supervisionado. Tá? E como que é diferente? É diferente porque no aprendizado não supervisionado, a gente tem um desafio maior, que é o seguinte: a gente não tem as etiquetas. A gente só tem as fotos de gato e cachorro. A gente tem, imagina o W Imóveis sem os preços. Então, você tem a descrição de cada imóvel, você tem, para quem está fora de Brasília, em vez do W Imóveis, pensa no Zap Imóveis. Enfim. Você tem a descrição do imóvel, metragem, quantos quartos, localização, data da construção e tal, mas não tem o preço. Ou no caso de documentos jurídicos, você tem os documentos todos, você tem as sentenças, as petições, as decisões intermediárias, as provas, o que seja, mas você não tem uma etiqueta dizendo o que é o que. Ou você tem só sentenças, mas você não tem as etiquetas dizendo para cada sentença se ela foi favorável à empresa ou se ela foi favorável ao empregado ou ao consumidor, ou ao que seja, depende do caso que você tem em mãos. Então, ou você tem uma bolsa de dados das empresas que estão na bolsa de valores, você tem, sei lá, capital social, você tem que tipo de produto elas vendem, mas você não tem o preço da ação. Você, por alguma razão maluca lá, não tem esse tipo de informação. Ou você tem um monte de textos e para nenhum deles você sabe o autor. Então, todos os textos ali têm autor desconhecido. E o que você faz nesses casos, né? Então, a aula de hoje é sobre usar a inteligência artificial quando você tem esse desafio extra de não ter as etiquetas. Tá? No mundo real, como é que você... Qual é a primeira linha de frente? O que você tenta primeiro fazer nesses casos? Quando possível, quando você tem dinheiro ou tempo, você etiqueta os seus dados, ou pelo menos um pedaço deles. Então, se você tem 1 milhão de fotos, sendo aí mais ou menos metade de gato e metade de cachorro, você pode sentar, tirar um fim de semana aí da sua vida e manualmente etiquetar cada foto. Então, para cada foto, você põe uma etiquetazinha lá. Tipo, isso aqui é gato, isso aqui é cachorro, isso aqui é cachorro, cachorro, gato, 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 cachorro, cachorro. E etiqueta, sei lá, 1000 das fotos que você tem. Entendeu? E aí você usa essas 1000 fotos etiquetadas para treinar um modelinho, que aí ele vai te dizer
para as outras 999 mil fotos, o que elas são, cada uma delas o que ela é, se ela é gato ou cachorro. Só que no mundo real a gente trabalha com restrições de orçamento e de tempo, né? E quando a gente fala em inteligência artificial, sobretudo hoje em dia, 2020, a gente está com frequência falando de algoritmos que dependem de muitas amostras para eles terem um desempenho razoável. Então, volta e meia, você ter 1000 fotos etiquetadas não é o suficiente para treinar um modelo com o desempenho que você precisa. Tá? Então, de repente, com 1000 fotos, o seu modelo ele vai errar muito nas previsões dele, ele não vai ter um desempenho bom. Ele vai etiquetar muita foto de cachorro como sendo de gato e muita foto de gato como sendo de cachorro. Tá? Então, nem sempre no mundo real, você... Sim, está no primeiro slide ainda. Estou fazendo uma mega introdução aqui e tal, mas eu prometo que a gente vai chegar no conteúdo mais técnico aqui. Então, assim, no mundo real, a gente nem sempre tem os recursos para conseguir isso, né? Tem gente que tem. Então, como na última aula o professor comentou, a gente trabalha para o Google, né? Então, cada vez que o Google te dá aquele CAPTCHA, marque todas as imagens que contêm um semáforo ou todas as imagens que contêm uma bicicleta, é a gente trabalhando para o Google, é a gente marcando lá, dizendo, ó, aqui tem a bicicleta, enfim, ensinando a máquina a reconhecer a bicicleta, a reconhecer semáforo, o que seja. Mas a gente, em geral, não tem os recursos que o Google tem, ou que a Amazon tem, ou que o Facebook tem, e a gente tem que, às vezes, se virar de outro jeito. Tá? Então, digamos que você tenha 1 milhão de fotos, e você sabe que algumas são de gato e algumas são de cachorro. E você quer separar essas fotos em 2 conjuntos, mas você não tem as etiquetas. E você não tem tempo e não tem dinheiro para recrutar um exército de estagiários e botar a molecada para etiquetar as fotos lá na mão durante uma semana. O que você faz? Você usa aprendizado não supervisionado. Tá? Então, a aula de hoje é isso. O que você faz quando você tem amostras que não tem etiqueta, tá? Não estão etiquetadas? É um desafio, é difícil, mas, por outro lado, é divertido. Enfim, é toda uma gama de algoritmos que, às vezes, muitas pessoas ignoram e não usam tanto assim, mas que vale a pena você conhecer, você inevitavelmente vai precisar conhecer em algum momento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. Ok. A primeira coisa que você pode fazer, enfim, aprendizado não supervisionado é um mundo, é um universo inteiro de algoritmos, de famílias de algoritmos. E a primeira família de algoritmos que a gente vai ver aqui, na verdade a única que a gente vai ver a fundo, é chamada clusterização. O que é clusterização? É um nome, é um jargão que a gente usa dentro de IA para agrupar coisas em grupos, agrupar em grupos é bonito, enfim, agrupar coisas de acordo com a similaridade delas. Tá? Então, a máquina vai pegar aquele 1 milhão de fotos, e ela não vai saber o que é gato, o que é cachorro. Mas ela vai pegar aquelas fotos e vai falar, eu acho que essas 500 mil aqui são meio parecidas entre si, ou tem algumas similaridades entre elas. E eu acho que essas outras 500 mil aqui também são parecidas entre si, têm similaridades entre elas. E aí a máquina vai fazer separar o joio do trigo, separar o que é A e o que é B, o que é gato, o que é cachorro. Tá? Tem outras coisas que estão dentro de aprendizado não supervisionado, mas a gente não vai ver aqui. Uma delas é a redução de dimensionalidade. Então, às vezes você tem dados demais, tem colunas demais no seu dataset e a sua máquina não dá conta de trabalhar com isso. Ou, às vezes ela até dá conta, mas você usar essas colunas todas vai resultar num modelo menos preciso do que se você comprimir essas 100 mil colunas em 1000 colunas. Tá? A gente não vai ver redução de dimensionalidade aqui. E várias outras tarefas que depois no MBA ou no outro curso vocês vão ver em mais detalhes. Dentro da administração pública, eu sei que a maior parte de vocês aqui está em Brasília. Dentro da administração pública, o uso mais comum de clusterização é para documentos, tá? Não é para imagem, nem nada disso, é para organizar documentos. Então, independente do ministério, da agência regulatória, do tribunal onde você esteja, você provavelmente tem uma montanha de documentos aí. Então, sejam, sei lá, atos de um processo administrativo, sei lá, você trabalha na Anvisa, aí tem pedidos de registro de medicamento, aí tem todas as fases do registro e tal. Independente do órgão público em que você trabalha, você invariavelmente vai ter uma montanha de documentos ali. E nem sempre esses documentos vão estar etiquetados, nem sempre vai ter a decisão da Anvisa lá etiquetada dizendo se deferiu o registro do medicamento ou se não deferiu. Tá?
Então, o uso mais comum de clusterização dentro da administração pública é para você organizar documentos. Não tem etiqueta? Deixa eu rodar um algoritmo de clusterização aqui para ele me dizer quais são os grupos. Deixa eu ver que grupos que a máquina encontra aqui para mim. Tá? Então, se eu jogar esses 10 milhões de documentos na máquina e falar, agrupa aí para mim de acordo com similaridade, a máquina vai fazer isso com base nas palavras mais frequentes que aparecem ali nesses textos. Então, por exemplo, esse é o cluster, esse é o grupo, o cluster de documentos em que a palavra indeferido aparece com muita frequência. Esse é o cluster de documentos em que a palavra multa aparece com mais frequência. Tá? Então, com base na frequência das palavras em cada documento, a máquina vai fazer esse agrupamento, tá bom? Então, estou dando uma visão ainda bem do alto e tal, mas é a aplicação mais comum que você tem. Tá? Você também pode usar para organizar usuários, clientes. Então, a Receita Federal, imagino que está fazendo algo do tipo com a gente, com nós, contribuintes. Então, imagino que eles estão separando a gente em grupos lá por similaridade, usando atributos como município, faixa de renda, idade, patrimônio declarado e tal. Enfim, em algum lugar da Receita Federal tem alguém lá rodando um algoritmo de clusterização para separar nós, contribuintes, em grupos diferentes para facilitar depois, sei lá, que tipo de tarefa, de fiscalização, de auditoria, o que seja. Recomendar produtos e serviços. Então, a partir do momento que você agrupa pessoas, clusteriza pessoas, fica mais fácil você sugerir produtos e serviços para elas. Então, a Amazon, por exemplo, provavelmente faz alguma coisa do tipo com a gente, com nós que somos clientes. Então, de repente, você está lá no dataset da Amazon como alguém que gosta de livros de ficção científica e de biografias de figuras históricas, e aí tem esse cluster lá, pessoas que gostam de ficção científica e de biografias de figuras históricas. E aí a Amazon vai olhar esse cluster, ela vai ver o que outras pessoas desse cluster compraram de livros, e ela vai te sugerir esses livros. Tá? Então, dependendo do cluster onde você cai ali, a empresa te recomenda o produto A ou o produto B. Tá bom? Estou chutando, enfim, imagino que a Amazon faz algo assim, porque, sei lá, me parece que faria sentido eles fazerem isso, mas de repente eles usam outros algoritmos, e tem toda uma disciplina dentro de A chamada algoritmos de recomendação, sistemas de recomendação, que leva isso mais a fundo, e, enfim, é todo um negócio que a gente não vai entrar aqui, mas dá para usar clusterização para isso. Tá? Então, botei você no cluster aqui, o que as outras pessoas desse cluster já compraram da minha empresa? Tá? Eu vou pegar esses produtos e vou sugerir esses produtos para você. E para encontrar anomalias, porque às vezes você fala para a máquina, separa tudo em grupos para mim. E a máquina te diz, olha, para essas 700 pessoas das 1 milhão que você me passou, essas 700 pessoas eu não consigo botar em nenhum grupo. Elas são esquisitas demais, são diferentes demais do resto, não estão em nenhum grupo. Aí você pode marcar essas 700 pessoas como anomalias. Tem alguma coisa estranha ali, tá? E é assim, por exemplo, que o banco... Sabe quando o banco te liga, às vezes, para confirmar uma compra no cartão de crédito? Tipo, a gente viu aqui uma passagem, sei lá, para as Ilhas Caimã, de primeira classe, comprada de última hora aqui, por você, que, em geral, sei lá, só compra passagem para Goiânia, entendeu? E aí aquilo essa compra está esquisita. Enfim, ela não se encaixa em nenhum dos clusters que eu tenho aqui de compras que você já fez no passado, ou de que os nossos clientes, de maneira geral, fizeram no passado. E o banco te liga e pergunta, fulano, é você mesmo que fez essa compra aqui no site do, sei lá, do Expedia? Então, esse é um uso bastante comum para clusterização. E outras aplicações. Eu vou dar para vocês um exemplo, que é de agrupar usuários de Netflix de acordo com os gêneros preferidos. Tá? Então, enfim, imagino que a maioria de vocês usa Netflix ou alguma coisa parecida. E o Netflix recomenda programas para a gente, com base nos programas que a gente já assistiu, e imagino eu, talvez, com base no cluster em que você foi alocado ali. Tá? Imagina, para simplificar bastante, para não complicar a matemática da coisa depois, que a Netflix só tem 2 informações sobre cada um de nós. A primeira delas é quantos seriados de romance cada um de nós já assistiu, e a segunda é quantos seriados de comédia cada um já assistiu. Tá? Então, não é que tem 2 clusters aí. Você pode ter vários clusters com base nessas 2 informações. Você pode ter um cluster de gente que
adora romance e odeia comédia. Você pode ter um cluster de gente que odeia romance e adora comédia, cluster de gente que adora os dois, que odeia os dois, não gosta de nenhum, que gosta 70% de romance e 30% de comédia. Então, podem ter vários grupos aí. E a gente não sabe exatamente quais são esses grupos, tá bom? Mas ainda assim a gente tem essa informação e a gente quer que a máquina agrupe os usuários do Netflix todos para a gente em grupos que façam sentido, que tenham alguma coesão interna, grupos que tenham alguma similaridade entre os membros, tá? Tem vários algoritmos de clusterização, tem dezenas de algoritmos que você pode usar para fazer clusterização, tá bom? O que eu vou mostrar na aula de hoje para vocês, para a gente entrar um pouco na matemática da coisa, é um algoritmo chamado K-means. Means significa médias em inglês, tá? E a gente vai ver o porquê desse nome depois, daqui a pouquinho. Então, o K-means é o mais conhecido e, matematicamente, é o mais simples, é o mais... então, eu não estou escolhendo o K-means porque ele é o que funciona melhor. Não tem o que funciona melhor em todos os casos. Dependendo do tipo de dados que você tem em mão, um algoritmo funciona melhor que o outro, tá? Então não estou mostrando caminhos porque não é para você usar caminhos sempre, em todo caso, é só porque a matemática dele é mais acessível e eu consigo mostrar pelo menos um pouquinho dessa matemática numa aula de 1h30, tá bom? Então é a única razão pela qual é esse que vocês estão vendo aqui. Então digamos que esses pontinhos, cada pontinho azul desses seja um usuário do Netflix. E aí no eixo horizontal, o que você tem? Você tem, digamos, a contagem de quantos seriados de romance cada um desses usuários já assistiu. Então, digamos que aqui começa em 0, aqui seria, sei lá, 20. Eu não botei os números aí, mas vocês usem a imaginação. Aqui 20, aqui 40. Ou, sei lá, 0, 50 e 100, para ficar mais fácil. E no eixo vertical, a gente tem quantos seriados de comédia cada um desses usuários já assistiu. Então, de novo, aqui 0. Aqui no meio seria, sei lá, 50 e aqui no final 100. Tá bom? Então, se a gente pegar, por exemplo... Eu não sei, vocês conseguem ver a seta do meu mouse aí, quando eu mexo a seta? Não sei se dá para ver isso. Alguém me responde aí no chat, por favor. Não? Beleza, obrigado. Valeu. Então, digamos que esse pontinho aqui, a gente vai focar nele. Tá? Então, ele está bem no começo da origem do gráfico, tá? Dessa primeira quina aqui, onde tudo é 0. Então, esse usuário aqui assistiu talvez, não sei, se o meio aqui é 50, aqui a gente está falando talvez de 5, é alguém que assistiu 5 seriados de romance e talvez um seriado de comédia. Então, alguém que não gosta muito nem de uma coisa nem da outra, tá bom? Nenhum dos dois gêneros. Já esse outro usuário aqui é alguém que assistiu talvez uns 90 seriados de comédia e assistiu só uns 3 ou 4 seriados de romance. Porque, tá vendo? Ele está bem para cima, mas bem pro comecinho do gráfico. Então, alguém que é muito fã de comédia e pouco fã de romance. Aqui nessa quina, a gente tem gente que gosta bastante das duas coisas, tá? A gente que assistiu tanto muito romance quanto muita comédia, tá? Eu quero agrupar essas pessoas, tá? De acordo com a similaridade de gosto que elas têm, tá bom? Quais são os grupos que eu tenho? Se você olhar esse gráfico, você vai ver que tem 3 pelotas aí, tem 3 ajuntamentos, ou que a gente, para usar um pouco de jargão aqui, tem 3 regiões de alta densidade nesse gráfico. Você tem aqui, você tem aqui e você tem aqui. Tá? Então, parece que a gente tem um cluster aí de pessoas que gostam um pouco, razoavelmente, aí, de romance, porque elas estão aqui, elas assistiram, cada uma delas aí, talvez entre 20 e 30 seriados de romance, e gostam loucamente de comédia. Todas elas aqui assistiram pelo menos uns 80 seriados de comédia. Tá? Tem um outro cluster aqui de pessoas que gostam loucamente de romance, todas elas aqui assistiram pelo menos uns 80 seriados de romance, e gostam bastante, mas com menos intensidade, de comédia. Tá? E um grupo mais no meio do caminho, das 2 dimensões, que é essa terceira pelota aqui. Tá bom? Então, quando a gente olha esse gráfico, se esses são os dados que a gente tem, a gente poderia simplesmente traçar um círculo em volta de cada uma dessas pelotas aí e falar, beleza, achei os meus 3 clusters aqui sem matemática, sem fazer uma única conta, sem usar adição, subtração, multiplicação e divisão. Enfim, não precisa das 4 operações aqui. Né? Beleza, mas e esse pontinho aqui? Será que ele pertence a esse cluster? Ou não? Ou ele é uma anomalia? Ou esse pontinho, ou, sei lá,
esse pontinho aqui, tá? Ou esse aqui, que está no meio, está entre dois clusters. Eles pertencem, esses dois aqui pertencem a algum desses dois clusters ou a nenhum deles. Então, enfim, a vida seria muito fácil se sempre a gente conseguisse identificar essas pelotas aqui. Mas no mundo real, a gente, em geral, não consegue. Então, esse é um gráfico mais para simplificar a visualização. Mas no mundo real, você vai olhar e vai ver só pontinhos. E não vai ver tanto essas pelotas aí, essas regiões de alta densidade, tá? É muito pouco. Se você conseguir ver essas regiões de alta densidade, você deu uma sorte enorme e você provavelmente nem precisa tanto de um algoritmo de clusterização assim. Você só traça um círculo, pega um compasso, não sei se vocês lembram que é compasso, não usam isso em escola, mas usa para traçar um círculo em volta de cada pelota dessa e beleza. Como é que funciona o Caminhos? Eu quero que cada um desses pontinhos pertença a um cluster. Tá? Então, não vai ficar nenhum pontinho sem pertencer a nenhum cluster. Eu quero que todo usuário do Netflix esteja em um cluster. E cada usuário do Netflix vai pertencer a um único cluster. Então, tá? Não pode pertencer a 2 ou 3 ou 4 clusters ao mesmo tempo. Tá? Como é que a gente faz? Como é que funciona o Caminhos? Qual que é o primeiro passo do Caminhos? Então, primeiro eu vou mostrar o Caminhos para vocês visualmente, graficamente, e depois eu vou mostrar usando umas equações, tá? Mas as duas demonstrações são equivalentes, tá? Eu só quero começar com a visualização porque eu acho que é mais fácil e mais intuitiva antes da gente de mostrar uma equação cheia de letras gregas para você. O primeiro passo é esse aqui. Estão vendo essas 3 pirâmides coloridas que apareceram aqui embaixo? O primeiro passo do Caminhos é você pega... Então, digamos que a gente... como a gente está olhando esse gráfico aqui, a gente consegue ver que nesse caso especificamente, como a gente deu sorte, tem 3 pelotas aí. Se tem essas 3 pelotas, a gente pode, com algum grau de segurança, concluir que a gente tem 3 clusters aí. Tá? Então, o primeiro passo do Caminhos é definir o K. O K é o número de médias. Depois eu vou falar melhor, explicar o que são essas médias. Mas, no caso aqui, a gente tem olhando esse gráfico, a gente tem uma boa ideia de que o K é igual a 3. Tá? E aí, o que a gente faz? A gente fala para a máquina o seguinte, olha, pega esse gráfico aí, escolhe aleatoriamente 3 posições dele. Esse é o primeiro passo. Então, essas 3 pirâmides, essas 3 localizações aí, poderia ter sido pontinho também. Eu botei a pirâmide só para destacar e diferenciar do resto, para deixar claro que não são usuários do Netflix nesse caso, são só 3 pontos no gráfico que a gente escolheu aleatoriamente. Tá? Então, tem uma laranja, tem uma verde e tem uma azul. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo do Caminhos é o seguinte, eu vou olhar cada pontinho, cada um dessas centenas de pontinhos que eu tenho aqui no gráfico, e eu vou olhar qual é a pirâmide mais próxima dele. Tá? Então, em alguns casos é fácil, por exemplo, esse pontinho aqui, a pirâmide mais próxima é a laranja, esse pontinho aqui, a pirâmide mais próxima dele é a verde, esse aqui, a pirâmide mais próxima é azul, e assim por diante. Para outros pontinhos já é mais difícil. Então, sei lá, esse pontinho aqui, ele está mais perto de qual? Ou esse aqui. Não é tão óbvio assim, tá? Mas tem como você calcular essa distância. Você calcula matematicamente a distância do pontinho até a pirâmide, tá? E aí a maneira de fazer isso é usando uma coisa chamada de distância euclidiana, que vocês já viram isso na escola em algum momento. Então, eu não vou entrar em detalhes, não vou explicar isso aqui, mas se você não quiser pensar em termos da matemática lá do seu ensino fundamental, se você tiver um gráfico, você pode, imagina o seguinte, você pode pegar uma régua e medir essa distância com a régua. Tá? Então, quantos centímetros ou milímetros eu tenho desse pontinho até essa pirâmide, desse até essa, desse até essa. E aí você descobre qual é a pirâmide mais próxima de cada pontinho. Tá bom? Então, você não precisa entender a matemática da distância euclidiana. Se você entender a intuição, é o suficiente aqui. Tá? Depois a gente vai entrar na matemática do Caminhos, e aí vai ser um pouco diferente. Mas, por hora, pensem nisso. Tá? E aí você vai pegar cada pontinho e vai pintar da cor correspondente à pirâmide. Tá? Eu estou usando um vocabulário bem simples aqui, e bem errado, em certa medida, mas depois eu vou introduzir o vocabulário correto aqui para o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, beleza. A gente pegou e pintou cada pontinho da cor da pirâmide mais próxima dele. Tá? Então, os pontos laranja são aqueles que estão mais próximos da pirâmide laranja, os pontos verdes são aqueles que estão mais próximos da pirâmide verde, e os azuis são aqueles que estão mais próximos da pirâmide azul. Tá?
Beleza, Thiago, mas e aí? O que isso me ajuda? É isso? Então, eu escolho 3 lugares aleatórios no gráfico e aí eu tenho os meus clusters? Não. Esse é o começo. Tá? Então, a gente está fazendo o que a máquina faria. É como se a gente fosse o computador executando caminhos. Então, o primeiro passo é acha K regiões aleatórias ali no gráfico, no nosso caso 3. Né? O segundo passo é atribui cada pontinho, ou para começar a usar um vocabulário um pouco mais técnico, atribui cada amostra ao centroide mais próximo. E depois eu vou explicar o porquê desse nome centroide. Tá? Qual que é o segundo passo do caminho? O segundo passo é o seguinte. Você vai pegar esses pontinhos, cada um desses 3 grupos de pontinhos, e vai calcular o centroide deles. O que é o centroide? É o meio geométrico, é o centro geométrico deles. Tá? Então, esse centro geométrico, às vezes, é intuitivo. Então, digamos que você só tivesse as 3 pelotas aqui, não tivesse os outros pontinhos. O centro geométrico dessa pelota aqui seria mais ou menos isso, o desse seria mais ou menos isso, e o desse seria mais ou menos isso. Tá? Mas tem uma maneira de você matematicamente computar o que é o centroide, o que é o meio geométrico de cada região aí, né? Que a gente está formando dentro desse gráfico. Tá? Se você estiver curioso, o IBGE tem uns mapas do Brasil no site deles, que você consegue baixar, e aí para cada município brasileiro, você tem ali dentro desses arquivos do IBGE o centroide. Então você baixa o município de São Paulo, por exemplo, e aí você consegue ver exatamente qual é o meio geométrico de São Paulo. Enfim, e é exatamente a mesma coisa, a gente está falando exatamente disso aqui, tá? É a mesma matemática aqui. E o que você vai fazer? Você vai calcular onde está o centroide de cada um desses 3 grupos, e aí você vai mover as pirâmides não existem no mundo real, são apenas um construto aqui nosso para ajudar a entender como funciona o caminho. E você vai mover as pirâmides para os respectivos centroides. Então, no nosso caso aqui, a gente acabou de descobrir que o centroide dos pontinhos laranja são essa localização aqui. Tá? Então, a gente move a pirâmide laranja para lá, para a gente visualizar aqui, ó, o centroide aqui do cluster laranja é aqui. Mesma coisa com o verde. O centro geométrico da região formada pelos pontinhos verdes está aqui, então a gente move a pirâmide verde para essa região, para a gente visualizar que está ali. Tá? E mesma coisa com o cluster azul. Tá bom? Notem que a gente não está no meio de cada pelota. Né? Então, as pirâmides estão afastadas, um pouco afastadas do meio. Para baixo, aqui, e um pouco para o lado, aqui no cluster azul. Por quê? Porque a gente tem esses pontos todos que estão fora das pelotas, e esses pontos puxam o centroide. Entendeu? Então, no caso do laranja, a gente está puxando esses pontinhos laranja aqui de baixo, estão puxando o centroide lá para cima. Agora, notem que as cores mudaram aqui embaixo. Então, aqui, a gente tem esses pontinhos aqui laranja, e aqui a gente tem esses pontinhos aqui todos verdes. Tá? Por que isso aconteceu? Porque a próxima etapa, a etapa seguinte do caminho depois que você atualizou o centroide, você moveu a pirâmide para onde está o centroide, você tem que reatribuir cada amostra ao centroide mais próximo, porque agora isso mudou. Agora que a pirâmidezinha está aqui, o centroide está aqui, esse pontinho aqui, o centroide mais próximo dele não é mais o laranja, é o verde. Então, agora aqui a gente pintou de verde. Entenderam? Então, agora a gente reatribuiu cada usuário do Netflix ao cluster cujo centroide está mais próximo dele. Tá? Então, a gente pintou, entre aspas, aqui, cada pontinho, cada usuário do Netflix, cada amostra, pintou por cima da tinta que a gente tinha usado antes, para ficar mais claro quem pertence a cada cluster. Tá bom? Então, assim, quando a gente move a pirâmide, a gente muda qual é a pirâmide mais próxima de cada pontinho. Então, antes, pega esse pontinho aqui, por exemplo. Aqui ele está laranja, porque ele está mais próximo da pirâmide laranja. Aqui ele está verde, porque agora que a gente moveu a pirâmide verde para o centroide do cluster verde, esse pontinho ficou mais próximo dele. Só que o que aconteceu agora? Quando a gente fez isso, quando a gente realocou os pontinhos, as amostras, os usuários do Netflix aí, a gente mudou os centroides. Os centroides não são mais esses agora. Tá? Agora a gente mudou. O espaço criado, olha aqui, nesse slide anterior, a região criada pelo cluster laranja é essa aqui. Eu estou recortando aqui com a seta do mouse.
E agora, não é mais. Agora, essa que ela tem outro formato. Então, o centroide provavelmente não é mais esse. Provavelmente mudou. Tá? Então, a gente tem que mover as piramidezinhas de novo. E a gente faz isso aqui. Tá? Então, agora, notem o movimento das pirâmides aí. Tá? Então, a pirâmide laranja agora subiu. Porque agora não tem mais pontinhos laranjas tão lá para baixo. Então, o centroide ficou um pouco mais para o meio da pelota. A piramidezinha verde desceu, porque agora você tem mais pontinhos verdes lá para baixo, e eles estão puxando, imagina um pouco a força da gravidade, eles estão puxando o centroide lá para baixo, tá? E o azul se moveu um pouquinho para o lado, mais perto do meio da pelota ali, porque agora você tem menos pontinhos azuis para o lado, né? Tá bom? Só que o que aconteceu agora? A gente mexeu as pirâmides, e com isso, a gente alterou qual é a pirâmide mais próxima de cada pontinho, tá? O que a gente tem que fazer? De novo, a gente tem que realocar os pontinhos. A gente tem que pintar de novo os pontinhos para realocar cada pontinho para a pirâmide mais próxima dele. E a gente vai fazendo isso repetidamente, dezenas de vezes ou centenas de vezes, até que as piramidezinhas praticamente não mudem mais, até que elas se estabilizem. Tá? Às vezes elas nunca se estabilizam, às vezes elas ficam mudando eternamente. Se você não interromper o algoritmo, não der um Ctrl+C ali, ele vai ficar rodando até o fim dos tempos. Mas, no mais das vezes, depois de 10, 15 iterações 15 etapas aí de vai e volta, o algoritmo converge. A gente chama isso de convergir. Ele converge, ele atinge um resultado relativamente ou razoavelmente estável. Tá? Então, a piramidezinha até vai se mexer, mas vai se mexer tão pouco, tão milimetricamente, que a gente nem vai conseguir visualizar mais. A gente vai olhar e vai parecer que a pirâmide está imóvel ali, que não tem nada acontecendo com ela. Tá? E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente para. Acabou. A gente rodou o Camins. Tá? Por que esse nome Camins? O K eu já expliquei, porque aqui a gente está dizendo que tem 3 clusters, a gente está pedindo 3 clusters para a máquina, está falando, divida esses pontinhos em 3 grupos. E o Mins é de médias. Média por quê? Porque o centroide de cada cluster, ele é a média de todos os pontinhos do cluster. Tá? Então, nesse caso aqui, esse centroide, ele vai ser o quê? Ele vai ser a média de quantos seriados de comédia e a média de quantos seriados de romance cada esses usuários laranja aqui desse cluster assistiram no Netflix. Tá bom? Então, o centroide, enfim, ele parece um conceito complicado matematicamente, mas ele nada mais é que a média. Então, é como se ele fosse uma pessoa imaginária, um usuário do Netflix imaginário, que assistiu, sei lá, 32,5 seriados de romance e 95,2 seriados de comédia. Uma coisa assim, entendeu? Então, cada pontinho desse, na verdade, é definido por duas medidas, né? Então, você tem um gráfico x e y aí. E o centroide, ele é parecido com os outros pontinhos nesse aspecto, só que ele é a média de todos os pontinhos, tá bom? Então, ele pega essas duas médias, e essas duas médias definem cada centroide aí, tá? Então, daí o nome Camins, são K-médias, ou K-centroides, tá bom? Daí o nome desse algoritmo. E num dado momento, depois de 10, 15 iterações, em geral, o Camins converge para um resultado que é bastante estável. E você tem os seus clusters, você fez a sua clusterização. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem 3 grupos de usuários do Netflix. A gente tem os laranjas, que gostam muito de comédia e mais ou menos, mais para menos que para mais, de romance. Os azuis, os verdes, tá bom? É assim que funciona. Acabou. Você rodou o seu algoritmo. Então, vejam que a matemática da coisa não é tão complicada assim. A matemática da coisa não é um bicho de 7 cabeças, não é nada do outro mundo. Tá? Eu vou mostrar para vocês algo bem parecido com isso aqui, ou pelo menos qual que é o objetivo matemático disso aqui, e aí vai parecer mais complicado, mas como vocês já viram a explicação visual da coisa, vocês vão ter mais confiança em vocês mesmos de que vocês são capazes de entender isso. Tá? Então não se assustem, a gente vai ver letras gregas aqui, e eu sei que vários de vocês não veem isso desde, sei lá, o ensino médio, mas eu garanto para vocês que não é mais complicado do que o que a gente acabou de ver. Tá? Só que é uma outra linguagem. Em vez de ser uma linguagem visual, como essa linguagem que a gente acabou de usar, vai ser uma linguagem de notação matemática. Tá bom? Só para quem, antes disso, para quem quiser brincar um pouco, nesse site aí, você consegue simular o Camins com diferentes tipos de dados, com diferentes números de cluster e tal.
Então, se você quiser entrar lá depois, não agora, senão você vai perder a explicação, mas depois você entra lá e brinca um pouquinho, você consegue, você fala, ó, me dá 10 mil pontinhos, eu quero que eles estejam muito dispersos ou não, eu quero que eles estejam mais empelotados, e eu quero que você me dê um K igual a 5, um K igual a 10, e aí você fica brincando e visualizando essas interações aí na tela do seu computador. Isso ajuda um pouco a entender o que é o caminho. E, na verdade, eu roubei esses gráficos todos aqui, não são meus, eu não fiz isso no Paint nem nada, eu fui nesse site aí, então só para atribuir a autoria propriamente, eu fui nesse site e rodei esse negócio lá e tirei print do que eu fiz, tá bom? O que a gente está tentando fazer? Matematicamente, o que a gente está tentando fazer nesse exercício aqui? Matematicamente, eu vou falar essa frase longa e pomposa, que parece mega complicada. A gente está tentando encontrar a divisão das amostras, uma clusterização, que minimiza a distância euclidiana quadrada média entre os pares de um mesmo cluster. Parece complicadíssimo, mas não é. Tá? O que a gente quer fazer aqui? Então, voltando aqui para o gráfico, a gente quer achar clusters que tenham a seguinte propriedade. Se a gente pegar cada par de pontinhos dentro do cluster, todos os pares, lembra de análise combinatória? Então, se a gente pegar todos os pares possíveis dentro do cluster e a gente calcular a distância entre cada par e a gente tomar o quadrado dessa distância e a gente somar esses quadrados para cada cluster, a gente quer que isso seja um número pequeno. Tá bom? Então, é isso que essa frase pomposa e grande aqui, cheia de jargão matemático, está dizendo. Tá bom? Eu quero que a minha clusterização, que o resultado final dela, que depois que o caminho parou de rodar, eu quero que seja o seguinte, eu quero que eu tenha clusters em que a distância entre os pares, as distâncias entre os pares de pontinhos sejam pequenas. Tá? E como é que você sumariza essas distâncias, que são várias, uma distância para cada par, em uma métrica só? Você pega a média. Né? Só que, primeiro, a gente não pega a distância em números absolutos, a gente pega o quadrado da distância, por uma série de razões matemáticas que eu não vou entrar aqui, mas a principal delas isso facilita a computação para a máquina, você lidar com quadrados facilita a computação, é mais difícil para a máquina computar uma série de coisas, não só isso, mas regressão linear e outros algoritmos quando você está usando distâncias absolutas. Tá? Então, a gente pede distâncias quadradas nesse caso. Então, a gente quer minimizar as distâncias quadradas, tá? Os quadrados da distância, como você preferir falar. Tá bom? É difícil porque tem pontinhos que vão ter distâncias grandes. Então, a distância, por exemplo, entre esse pontinho aqui verde e esse pontinho verde aqui, ela é enorme, né? Pelo menos comparado com a distância entre, por exemplo, esses dois pontinhos. Tá? Então, a gente trabalha com a média. A gente quer que... quero o seguinte, qual é a clusterização que minimiza essas médias para mim? Então, para cada cluster eu vou ter uma média, tá? Uma distância quadrada média, e eu quero a clusterização que minimiza isso para mim, que torna isso tão baixo, tão reduzido quanto possível. Tá bom? Então, matematicamente, esse é o nosso objetivo. E aí, a mesma coisa que está nessa frase, só que com notação matemática. Tá? A única coisa que vocês não viram aqui no ensino médio é esse argumento que eu vou explicar depois. Tá? Mas o resto aqui, vocês já viram. Aqui a gente tem uma subtração, não tem nada do outro mundo. Veja, não tem nenhuma rede neural, a gente não tem cálculo aí, não tem nenhuma integral, não tem nenhuma derivada, não tem nada muito cabeludo. Tá? A gente tem subtração, a gente está levando alguma coisa ao quadrado, tá? É isso, todo mundo sabe o que é levar ao quadrado, a gente viu isso na escola. E a gente tem soma, isso aqui a gente vê no ensino médio, que eu me lembro. Enfim, isso aqui quer dizer o seguinte, a gente vai somar para cada J, começando com J igual a 1 até J igual a P, a gente vai somar isso aqui, tá? E na verdade, somar o quadrado disso aqui. Eu vou explicar um pouquinho melhor esses termos depois, tá? Deixa eu já introduzir todos os... Deixa eu introduzir o K primeiro, tá? Então, o K, que aparece em alguns lugares aqui dessa equação, é o número de clusters, tá bom? Isso aqui que está nesse denominador aqui dessa fração é o número de amostras que você tem no cluster K. No nosso caso aqui a gente tem 3, então o K seria K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Tá? Então o K maiúsculo seria o 3. Aqui a gente tem, sei lá, algumas centenas de pontinhos em cada cluster. J e P são as variáveis. No caso aqui a gente só tem duas. A gente tem quantidade de seriados de romance que a pessoa assistiu e quantidade de seriados de comédia que a pessoa assistiu. São só as duas variáveis ou, se você prefere, atributos. Tá? Em IA, o pessoal fala mais atributo do que a variável. A variável é mais usada em econometria, estatística e economia. E pontinho para de amostras. Então, para cada desculpa, pontinho I e linha, isso significa o seguinte,
duas amostras, sendo que elas não são a mesma amostra. Tá? Então, você tem a amostra I, tem a amostra I', e o linha para dizer que não é a amostra I, para dizer que são dois pontinhos diferentes ali. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui nessa equação? Eu estou dizendo o seguinte, eu vou pegar, para cada cluster, tá bom? Para cada cluster, eu vou pegar cada par de pontinhos desse cluster, eu vou pegar a distância entre esses dois pontinhos, daí a subtração. Tá? Então, eu tenho dois vetores, cada vetor tem dois números ali, seriado de romance, seriado de comédia, seriado de romance, seriado de comédia. Eu vou subtrair um vetor do outro, tá? Isso a gente vê no ensino médio também, operações com vetores. E eu vou pegar, elevar o resultado ao quadrado. E eu vou somar esses quadrados todos para aquele cluster, tá bom? E aí, eu vou calcular a média. Então, para aquele cluster, dada a quantidade, vou dividir essa soma pela quantidade de amostras que eu tenho naquele cluster. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter a distância euclidiana quadrada média daquele cluster. E aí eu vou somar essa distância euclidiana quadrada média para cada um dos 3 clusters que eu tenho. Então, eu tenho 3 médias. Eu vou somar essas 3 médias. E eu quero achar a clusterização que minimiza essa soma. Tá? Daí esse argumento. Esse argumento quer dizer o seguinte. Me dá esse bicho aqui, esse negócio aí que está entre colchetes, me dá a clusterização, me dá o resultado desse problema que minimiza isso aqui, tá? Que torna esse número aqui, essa soma, torna essa soma tão baixa quanto possível, tá? Tão pequena quanto possível. É isso. Só que esse problema aqui, ele é um problema difícil se você tentar resolvê-lo de maneira analítica, de uma maneira exata. Isso aqui, enfim, por quê? Porque se você tem N amostras em K clusters, você tem K elevado a N formas diferentes de você dividir as suas amostras em clusters. Tá? Você não consegue computar isso num tempo finito. Não existem... o Sol vai explodir e engolir o sistema solar todo antes que você termine de computar isso aí no seu laptop. Não tem como você resolver esse problema exatamente, ou como a gente fala, estatística analiticamente. Tá? Então, você tem que pegar um atalho. Tá? Para quem é de ciência da computação, o resto de vocês não precisam se preocupar. Mas para quem é de ciência da computação, esse é o que o povo chama de problema NP difícil. Ele é pelo menos tão difícil quanto os problemas mais difíceis que você consegue rodar em tempo polinomial não determinístico. Então, é desse tipo de problema que a gente está falando. Tipo, é quase impossível você resolver isso com o seu laptop aí no tempo de vida que a humanidade tem. Em vez disso, a gente usa uma solução aproximada, que é o algoritmo de Lloyd. O que é o algoritmo de Lloyd? É isso aqui. É o caminhos. Tá? É como a gente resolve esse problema. O algoritmo de Lloyd é esse algoritmo de tentativa e erro que a gente viu antes aqui. Tá? Então, você vai movendo os centroides, vai redistribuindo os clusters entre os centroides, até que os centroides não se movam mais ou se movam muito pouco. Tá bom? Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é o algoritmo de Lloyd. Ele é uma solução aproximada para esse objetivo matemático aqui. Tá? A gente está achando uma solução aproximada para esse problema matemático. Tá bom? Porque a solução exata não é computável num tempo finito. Tá bom? Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês visualmente, agora está aqui em forma de texto. Então, a gente cria K clusters aleatórios ali, K centroides aleatórios. A gente designa cada pontinho a piramidezinha mais próxima, depois a gente recomputa o centroide com base nessas designações, e aí, com isso, os centroides mudaram, a gente tem que redesignar os pontinhos de novo, e assim por diante, a gente ficou ali repetindo 2 e 3, até que as amostras permaneçam nos mesmos clusters, até que até que aquelas piramidezinhas não se movam mais ou se movam muito pouco. Tá? Então, foi isso que a gente fez. Então, vejam que não é a coisa matematicamente do jeito que a gente resolveu, não é difícil. Matematicamente é super difícil se você quiser achar uma solução exata para aquele problema, mas na prática a gente não acha uma solução exata para aquele problema, a gente acha uma solução aproximada, porque é a solução que dá para a gente encontrar no tempo que a gente tem. Tá? E esse é um truque comum dentro de IA. Isso acontece não só com caminhos, mas a gente faz isso com vários algoritmos, inclusive com aprendizado supervisionado. Então, redes neurais, por exemplo, a gente não usa uma solução aproximada, a gente usa, para resolver a rede neural, a gente usa uma coisa chamada backpropagation. Então, a gente vai na tentativa e erro ali, e a gente acha uma solução que é aproximada no final. Então, tem uma equação gigantesca ali, bizarra, cabeluda, mas a solução dela no final
ela é uma aproximação, ela não é uma solução exata analítica. É diferente de quando a gente resolvia na escola a equação do tipo, sei lá, 3 igual a x mais 2, né? Então, sei lá, passo o 3 para lá, troco o sinal, não sei o que, você acha uma solução que é exata e é a única solução, ou é o único conjunto de soluções que você tem para aquele problema. Em IA, várias vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente está, os nossos algoritmos, a gente resolve com soluções que são aproximadas. A gente tem uma solução ali que é uma solução possível. Outra solução muito parecida com aquela também poderia resolver o nosso problema. Mas a gente está usando uma das soluções possíveis ali, que não é exata, não é a melhor solução, porque a melhor solução, às vezes, não é, ou frequentemente, não é computável, não tem como a gente chegar naquilo, tá bom? Então, eu acho que o Caminhos é uma boa maneira de você desmistificar um pouco o IA. Enfim, IA não é necessariamente, pelo menos não é só uma rede neural com 1.800 camadas que só o Google consegue rodar nos supercomputadores que eles têm lá, que enfim, exigem 1 tera de RAM e não sei o quê. Tá? Tem uma boa parte de IA que matematicamente é acessível, mesmo para quem, enfim, não vê matemática desde, sei lá, a 8ª série. Então, eu queria abrir um pouquinho o capô e mostrar para vocês como é que funciona. Só que, às vezes, a gente se assusta com a notação, né? Então, às vezes, a pessoa olha a notação matemática, olha letra grega, esse sigma maiúsculo, aí e fala, não, meu Deus, isso aí, não, eu fiz direito, eu fiz administração, eu fiz relações internacionais, o que seja, não tenho condições de entender o que é isso. E você entendeu, na aula de hoje, você entendeu o que é isso, e você entendeu como resolver esse problema, tá? Então, não tem nada aí que esteja fora do alcance de vocês. Então, isso aí está dentro com o ferramental que qualquer um de vocês tem, você consegue entender e depois aplicar isso, tá bom? Claro que no mundo real você não vai fazer essas contas na mão, você também não vai usar um gráfico ali, botar uma régua e ficar medindo a distância manualmente. No mundo real você vai usar Python ou você vai usar R, e aí tem um pacote lá no Python, um pacote no R que vai resolver o problema para você. Ele vai achar a clusterização ótima ali para você, e você não vai ter que fazer essas contas, vai ter que, né, com a régua lá, tá? Esse pontinho tá 2,5 milímetros do outro, e ele leva ao quadrado, e não sei o quê, tá. Mas eu acho importante dar um pouco da matemática da coisa para vocês verem que não é inacessível, não é um negócio que só os mega cabeçudos lá que fizeram um doutorado no MIT e estão lá na Amazon conseguem entender o que está acontecendo. Isso é acessível a todo mundo, tá bom? Só mais uns detalhes do caminho aqui. Como a solução é aproximada e como aquelas 3 pirâmides iniciais lá do segundo slide são aleatórias, elas podem cair em qualquer lugar, às vezes acontece de o Caminhos produzir uma solução ruim, no fim das contas. Dá para produzir uma solução melhor sem grande esforço. E aí tem 2 maneiras de você contornar isso. Enfim, então, lembrem lá no começo, voltando lá no comecinho do slide, as 3 pirâmides iniciais, elas são totalmente aleatórias, tá? Então, elas podem cair em qualquer lugar do gráfico. Elas podem cair juntas, podem cair 2 pirâmides quase uma em cima da outra. E isso pode, em algumas vezes, afetar o resultado final. Não é com muita frequência que isso acontece, mas às vezes afeta o resultado final. Então, uma maneira de a gente tentar prevenir isso, a primeira delas, que é mais simples, é você rodar o Caminhos várias vezes, com aquelas pirâmides iniciais em vários locais aleatórios diferentes a cada vez, né? E aí você escolhe a clusterização que minimiza a soma das distâncias euclidianas quadradas médias. Tá bom? Então você pega o melhor resultado no final. Você roda o Caminhos várias vezes, 5, 10, 15, 20, 100 vezes, e aí você escolhe a clusterização que deu o melhor resultado no final, usando essa métrica aqui que a gente já comentou. Tá bom? Essa é uma maneira bem crua de você resolver o problema, que funciona. Uma outra maneira, um pouco mais elaborada, é você usar o que a gente chama de caminhos mais. Não tem nada a ver com, para quem já programou tal, não tem nada a ver com C++, é outra lógica. Mas você escolhe primeiro uma amostra aleatoriamente, um pontinho ali no gráfico, com igual probabilidade para todas elas. E você define que essa amostra vai ser seu primeiro centroide. E você calcula a distância quadrada entre cada amostra e essa que você escolheu para ser o seu primeiro centroide. E aí, você escolhe uma outra amostra, uma segunda amostra, aleatoriamente para ser o segundo centroide. Mas aí você não tem mais a probabilidade de você escolher cada pontinho para ser o seu segundo centroide, vai dar mais peso para aqueles pontinhos que estão mais distantes do primeiro centroide. Tá? Então, a ideia é espalhar
aquelas 3 pirâmides melhor no gráfico. Meio que garantir que elas vão estar longe. Não dá para garantir, porque é a probabilidade da certeza. Mas aumentar a chance de elas estarem bem longe umas das outras no gráfico, tá? Para diminuir a probabilidade de problemas no final. Tá bom? E aí você faz isso, cabe aí no slide, a última frase, tá? E aí você calcula, escolhe um terceiro pontinho para ser o seu centroide e tal, e você faz isso até você ter escolhido todos os seus K centroides iniciais. E aí você roda o caminho como a gente já rodou aqui, tá bom? Aí você calcula a distância de cada pontinho até cada centroide, designa aquele pontinho para o centroide mais próximo, e depois que fizer isso para cada pontinho, você move a pirâmidezinha para o novo centroide, e aí você, de novo, redesigna cada pontinho para cada centroide, move a piramidezinha e assim por diante, tá? Então, todos esses passos aqui do Caminhos Mais, eles são só para você começar, para ter aquelas pirâmides iniciais, para que elas estejam mais espalhadas e não fiquem tão juntas ali, tá bom? Como é que a gente escolhe K? K, às vezes, é óbvio, você tem, sei lá, 1000 textos e você sabe que eles foram produzidos por 3 autores diferentes. Não sabe qual autor produziu cada texto, mas sabe que são 3. Então, K é igual a 3. Às vezes é menos óbvio. Então, às vezes você tem que ir no olho. Então, você dá uma olhada, você tenta visualizar a sua clusterização e ver se aquilo está fazendo sentido. Se, enfim, de fato, o que está mais junto está da mesma cor, esse tipo de coisa. Tá bom? Mas tem maneiras um pouco mais rigorosas de você tentar fazer isso também. Tem às vezes o problema é a seleção das variáveis, então se você às vezes inclui uma variável que não é relevante para o problema, isso afeta muito a clusterização, ela fica horrível porque tem uma variável ali que não tem nada a ver. Então, digamos que além de quantidade de seriados de romance e de seriados de comédia, a gente tivesse incluído a altura de cada um daqueles indivíduos ali na clusterização. A altura não tem nada a ver com nada. Então, a gente ia ter uma clusterização que não ia fazer o menor sentido depois, né? Quando o K é muito grande, fica difícil inspecionar no olho. E aí, pessoal, tem umas métricas que a gente pode usar para avaliar se a clusterização está melhor ou pior, tá? Só que, dado o avançado da hora aqui, eu acho que eu vou pular e vou passar direto para umas outras coisas que eu queria comentar antes de encerrar e para deixar uns minutinhos para pergunta também, tá bom? Mas só para vocês saberem o que procurar, pelo menos que, sei lá, jogar no Google depois, tem uma métrica chamada silhueta, que ela mede o encaixe de cada pontinho dentro do cluster em que ela foi alocada. Tá? Então, será que faz sentido? Será que esse pontinho tá bem encaixado aqui ou não? Será que ele estaria melhor no outro cluster? E você consegue usar isso para ter uma noção, mas eu não vou entrar no detalhe aqui, senão a gente vai estourar o tempo. Como eu falei no começo, tem outros algoritmos de clusterização. Esses aqui desse slide são só uma amostra pequena, tem muito mais que isso. E cada um deles funciona melhor em algumas situações e não tão bem em outras. Então, por exemplo, o Caminhos tem a limitação de que você precisa definir o K você mesmo. Então, você tem que definir de antemão quantos clusters você acha que existem ali. Outros não. Então, por exemplo, o DBScan, ele te diz qual é o número de clusters que você tem ali. Você tem que escolher outros parâmetros, que não o K. Enfim, a matemática é completamente diferente, não tem nada a ver com Caminhos. Mas, no final, ele te diz quantos grupos você tem e quais eles são, tá? O Caminhos tem as suas limitações por outro lado, tem situações com as quais ele não trabalha bem e tal, enfim, então varia bastante. Dependendo do problema que você tem em mãos, do tipo de dados que você tem em mãos, você vai usar um algoritmo ou outro, tá? Então, o Caminhos é o mais conhecido, talvez por ser o mais simples, ele foi um dos primeiros a serem utilizados, tá? O antigão já é true and tested, então não tem muito mistério ali, mas tem outros mais recentes, enfim, tem de tudo quanto é maneira que você possa imaginar. Então, de novo, eu mostrei o Caminhos para vocês terem um gostinho de como é que é a matemática da coisa, para a gente conseguir levantar o capô um pouquinho e olhar ali como é que o carro anda. Não quer dizer que o Caminhos seja o que funciona bem sempre, ou o melhor algoritmo de clusterização que vocês devem usar, tá? Só que para fins dispositivos aqui, ele ajuda. O que a gente faz na prática? Na prática, assim, entre nós aqui, segredo entre nós, na prática é muito difícil saber qual o algoritmo de clusterização ideal para o tipo de dados que você tem. Então, o que a gente faz a gente roda vários e vê qual que funcionou melhor. Então, a gente usa depois, no final, aquelas métricas, como eu mostrei para vocês, a silhueta e umas outras que existem, que são parecidas, para escolher. Então, às vezes, a gente roda o Caminhos, o DBScan, clusterização espectral, propagação de afinidade, roda tudo e aí vê o que funciona melhor no final.
entendeu? Porque é difícil você saber, você olhar os seus dados e saber, isso aqui é um caso para caminhos, esse aqui é um caso para DBScan, ou não sei o quê. Então, às vezes a gente roda, né, o que os americanos chamam de um método kitchen sink method. Tipo, você, enfim, joga a pia da cozinha inteira ali e vê o que funciona melhor. Tá? Então, esse é um segredo meio sujo de IA. A gente tenta uma porrada de coisa diferente e, no final, usa aquilo que funciona melhor. E a mesma coisa com o aprendizado supervisionado. Então, é difícil você saber, isso aqui é um caso para regressão, para random forest, para uma rede neural, o que eu uso aqui nesse negócio? Você tenta tudo e aí você vê o que acerta mais. Enfim, a minha regressão linear, minha regressão logística acertou as fotos aqui de gato, de cachorro, mais do que a minha rede neural. Beleza, usa a sua regressão logística, então. Entendeu? É difícil saber a priori que tem algumas orientações, tal. Se você tem, dependendo da quantidade de colunas, de atributos que você tem no seu dataset, você pode... se elas são poucas, você às vezes a sua rede neural não funciona muito bem, porque é um algoritmo que tem parâmetros demais, vai ter parâmetros demais para talvez informação de menos ali, mas nem sempre funciona assim. Às vezes a rede neural funciona bem mesmo com poucos dados e poucas colunas e poucas amostras, então varia bastante. Então minha dica é joga a pia da cozinha, entendeu? Joga tudo ali e aí olha o resultado de cada algoritmo e pega aquele que funciona melhor. Acho que não tem muito como fugir disso no fim das contas. Na última aula o professor falou do AutoML, né? Então já tem pacote que faz isso para você, tem pacote que tenta vários algoritmos e aí no final te diz, olha, isso aqui funciona melhor do que aquilo, a regressão logística aqui te dá uma acurácia de tanto, o random forest te dá uma acurácia de tanto, né? Então a gente está caminhando para um mundo em que esse tipo de coisa vira commodity, que o próprio ato de você escolher o algoritmo, ele é feito pela máquina, então você nem o algoritmo escolhe mais. Então, eu acho que isso não... Então, não se preocupe tanto, assim, saber teoricamente qual algoritmo é apropriado para os seus dados. Enfim. Olhe os resultados, tá? Olhe as previsões do seu modelo, esse tipo de coisa. Tá, eu vi que vários professores deram sugestões de leitura, de seriado e tal para vocês. E eu não vou repetir, eu acho que eles deram várias sugestões bacanas aí, eu realmente não tenho muito para acrescentar em termos de IA. A sugestão que eu tenho de leitura para vocês é uma baseada na minha experiência como professor, nos anos que eu dei aula em faculdade, e na minha experiência como parecerista de revista científica e tal. Enfim, quando eu recebo manuscritos e o editor da revista pede para olhar e dar um parecer se vale a pena publicar ou não. E a principal dificuldade que as pessoas têm não é nem com IA, não é usar o algoritmo correto, da forma correta, interpretar os resultados corretamente. Tudo isso é difícil, não quer dizer que as pessoas fazem isso errado também, elas fazem tudo isso errado, é difícil pra caramba, mas a maior dificuldade que as pessoas têm é explicar o que elas fizeram. Quando eu dei aula, aí no IDP mesmo, na graduação, eu dei aula de estatística durante um ano, depois eu dei aula numa pós em Data Science, numa outra universidade, dei aula na UNB, doutorado em ciência política deles também, e a maior dificuldade que as pessoas têm não é tanto em usar a técnica corretamente. Não que elas não tenham dificuldade com isso, elas têm também. Porque é difícil, porque é complexo, é difícil, não adianta a gente achar que... Mas a maior dificuldade é escrever, botar no papel, explicar para outra pessoa o que elas fizeram. Tá? Então, a maior parte das notas ruins, das notas baixas que eu dava nas aulas, não era porque o aluno usou, sei lá, regressão linear em vez de rede neural, ou ele não interpretou corretamente o resultado do modelo dele, ou ele fez uma coisa sem sentido tecnicamente. É porque eu não entendia que diabos o aluno tinha feito ali naquele trabalho. Assim, de você realmente ler o paper e não ter a menor ideia do que está acontecendo, quais foram as variáveis usadas, qual foi o algoritmo usado, por que aquele algoritmo foi usado, qual foi o resultado, funcionou, não funcionou, funcionou bem, quão mal. Então, o brasileiro médio tem uma dificuldade de escrita e de comunicação muito grande. E a minha impressão que eu tenho é que quanto mais tempo a pessoa já passou na burocracia e na academia, pior é a redação, pior é a escrita. Então, e eu falo com conhecimento de causa porque a minha redação é ruim porque eu estou no governo e eu estou na academia, e são dois ambientes que te fazem escrever mal depois de um tempo, porque você tem que escrever relatório e nota técnica usando jargão, usando substantivo abstrato em vez de substantivo concreto, voz passiva, você não sabe quem está fazendo o que, onde. Então, o brasileiro médio escreve mal
E o brasileiro que está em Brasília escreve pior ainda, escreve pior que a média. É difícil você entender o que está acontecendo ali. Os textos são, assim, quase incompreensíveis. Assim, pelo menos, eu acho que a última vez que eu dei aula em pós, 1/3 dos papers que eu tive que corrigir da nota, eu não sabia o que estava acontecendo. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Tinha que, enfim... eu não tenho muita paciência para perguntar, vou pegar na mão do aluno e falar, cara, ei, o que você fez, me explica aqui. A nota é baixa. Assim, se você não se comunicou, claramente a culpa é sua e você roda. No Brasil, a gente tem uma tradição meio bacharelesca de que não, você não pode falar que não entendeu, porque as pessoas vão achar que você é burro nesse caso, né? Não, se eu falar que eu não entendi, vão achar que eu sou idiota, não consigo entender. Não. Eu gosto da tradição americana. Se você não entendeu o texto, é porque o autor do texto não se expressou corretamente, não se expressou de maneira clara. E aí a sugestão que eu tenho para vocês é um livro que mudou a minha vida e que foi talvez o livro mais importante que eu já li, que é esse aqui. Que, enfim, ele é um livro, o original dele é em inglês, ele é desse cara, William Zinsser, que, se não me engano, era um jornalista. E é a melhor guia de como escrever não ficção que existe. Tá? Então, o título original dele é On Writing Well, e tem essa tradução brasileira que eu acho que está esgotada, mas eu acho que em sebo e tal você deve conseguir encontrar ainda no Mercado Livre, sei lá onde é que vende livro usado hoje em dia. Mas ele é um antídoto contra tudo que o governo e a academia deterioram na nossa escrita. A gente escreve mal, a gente já escreve mal e a gente entra no governo, entra na academia e começa a escrever pior ainda. As frases são incompreensíveis e esse livro ele é o remédio, ele é a cura. A doença é o governo e a academia, esse livro é a cura. Você lê esse livro e, essencialmente, você, logo no primeiro capítulo, você percebe o quão mal você escreve. Eu lembro que eu li, eu falei, meu Deus, eu faço o contrário de tudo que ele está pregando aqui. É difícil você se comunicar bem, né? E, sobretudo, em países em que as pessoas têm uma insegurança com relação à posição social, tá? As pessoas tendem a escrever frases super longas, usar substantivo abstrato, excesso de adjetivo, qualificadores e tal. E esse livro diz para você, não é assim. A boa escrita são frases simples, substantivos concretos. Ivo viu a uva. Ivo viu a uva é a frase perfeita. Tipo, é isso, é esse nível da escrita. Eu usei a variável quantidade de seriados de romance que a pessoa viu. Tá? A coisa tem que ser simples, tem que ser concreta, tem que ser compreensível para todo mundo. Então essa é a única recomendação que eu tenho de livro para vocês. Tá? Leiam os livros de IA, de Machine Learning que os outros professores recomendaram, mas assim, esse eu acho que esse é para a vida, esse transforma a sua vida. Tá? Você vai conseguir comunicar o que você fez de IA de uma maneira muito mais clara e muito mais efetiva. Tá bom? Eu não tenho recomendação de seriado. Eu tenho uma recomendação de seriado, que é um seriado chamado, se não me engano, AlphaGo, no Netflix. Tem um jogo de tabuleiro chamado Go, onde você move as peças do tabuleiro e tem que dominar o outro lado, são duas pessoas que jogam. Então, em alguns, enfim, tem uma pensa dama, xadrez, tal, mas assim, ele é muito mais complexo computacionalmente. É muito mais difícil para a máquina jogar Go, G-O, do que jogar xadrez ou do que jogar damas. E demorou muito mais para uma máquina conseguir bater um grande mestre de Go do que demorou para conseguir bater um grande mestre de xadrez. Foi só há 2, 3 anos. E esse documentário no Netflix, ele mostra como foi isso. Na verdade, ele acompanha a vida de um grande mestre de Go e o cara jogando contra a máquina e perdendo, e o choque que é quando ele perde contra a máquina e tudo. Eu acho bem bacana. Tem 2 outros documentários que enfim, vagamente sobre IA que fazem sucesso hoje em dia. Um deles eu não sei como sai em português, em inglês é The Great Hack, o grande hack, sei lá. Eu pessoalmente não sou muito fã, eu acho bem alarmista, bem raso, tem tudo... Quando você olha o que existe de publicação científica em ciência política, tem 0 evidências de que o Facebook ou qualquer rede social influenciou um único voto que seja em qualquer eleição. Então, assim, tem toda uma histeria, um escândalo em cima disso hoje em dia, de que, meu Deus, as redes sociais estão destruindo a democracia, blá, blá, blá. Mas quando você olha a evidência concreta, quando você olha os dados, quando você olha gente que, de fato, publicou paper a respeito, em revistas científicas respeitáveis, você vê que é um alarmismo enorme, com pouco fundamento. E tem outro também que é bem ruimzinho, que é o dilema das redes, que tem uma parte dele que tem substância, de fato, tem alguma evidência de que redes sociais, sei lá, te deixam um pouco mais deprimido e tudo, mas também entra nessa área de falar de eleições e tudo, e tem muita gente procurando holofote e vender livro com base nesses documentários. Então, as pessoas que aparecem
Em vários casos, são pessoas que trabalharam para o Facebook ou para outras empresas e hoje, olha, agora eu sou arrependido, eu trabalhei para o mal e agora eu quero abrir os olhos das pessoas e blá, 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 e não sei o quê. E em boa parte estão querendo vender livro, aparecer, e, enfim, eu acho esses 2 comentários lamentáveis, assim, alimentam uma histeria, e que é uma histeria que depois é refletida na mídia também. Você vê notícias alarmistas na imprensa de que o Facebook está destruindo a democracia e esse tipo de coisa, e que não é assim. Enfim, o que você tem de pesquisa científica, ou seja, pesquisa séria mesmo a respeito, te dá uma visão muito mais nuançada, muito menos radical do que essa que a gente vê na imprensa e nesses documentários aí. Mas o AlphaGo é bacana, é um documentário legal que vale a pena assistir. Só que usa uma outra família de algoritmos que vocês não viram a fundo. Na última aula o professor comentou, mas vocês não viram a fundo, e na verdade eu acho que nenhum MBA, mestrado em Data Science no Brasil, mostra a fundo, que é aprendizado de reforço. Então tem aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, e tem uma terceira categoria, que é uma coisa ainda não é muito usada no dia a dia, em produção, né, como o povo de TI fala, que é aprendizado de reforço, que é o seguinte: a máquina aprende com base na tentativa e erro. Um exemplo de algoritmo de aprendizado de reforço é um modelo que saiu já tem, sei lá, uns 4, 5 anos, que é um modelo treinado para jogar jogos do Atari. Então, quem está na minha faixa etária aqui, de 40 ou 30 e muitos para cima, se lembra do Atari, foi um dos primeiros videogames vendidos no Brasil, e eles botaram um computador para jogar Atari, mas sem falar quais são as regras. Então, lembra aquele jogo Pitfall e tal? Jogaram, enfim, falaram, o que dá para fazer aqui é pular e para o lado, não sei, mas não falaram qual é o objetivo, porque o objetivo do Pitfall é você não pode cair no lago, cair na boca do jacaré, o que seja. Deixaram a máquina fazer tudo. E aí é engraçado porque tem uns vídeos da máquina jogando Atari no começo. E sempre o começo é bizarro, porque como a máquina não recebeu nenhuma instrução do que fazer, ela tenta tudo. Então o bonequinho fica pulando 5 minutos para ver o que acontece, o bonequinho anda para um lado, anda para o outro, sem saber. Ele cai 1000 vezes na boca do jacaré e tudo. Mas cada vez que isso acontece, a máquina recebe um feedback no formato de pontos, ou porque o bonequinho morre, o personagem do videogame ele morre e tal. E aí, com isso, a máquina vai aprendendo. Então, quando eu pulo na boca do jacaré, o jogo acaba e eu perco. Então, não é para pular na boca do jacaré. E aí, com o tempo, depois de, sei lá, 10 mil jogados, a máquina começa a entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E no final, a máquina joga perfeitamente. Ela consegue zerar, ela consegue terminar o pitfall no menor tempo possível, sem cair em nada, sem perder nenhuma vida e tudo. E hoje em dia isso está sendo usado para várias aplicações. Por exemplo, aplicação em bolsa de valores. Em vez de você treinar com base em exemplos, treinar com base... essas são as características da empresa e essa é a variação dos preços das ações dela nos últimos anos. Você modela a bolsa de valores como um jogo e diz para a máquina, aprenda a jogar. E aí a máquina, quando ela perde dinheiro, quando ela compra ação que se desvaloriza, ela sofre essa penalidade de perder dinheiro, ela aprende, eu fiz errado. E aí a máquina ela descobre estratégias de investimento que os humanos não tinham pensado, né? Que a gente não tinha atinado. Porque você não está instruindo a máquina explicitamente sobre o que fazer. Você está falando, joga o jogo e não perca pontos. É isso. A máquina não recebe nenhuma estratégia, nem mesmo, tipo, compre na baixa e venda na alta. Você deixa a máquina jogar e depois de 1 milhão de jogos repetidos ali, a máquina começa a entender. Então essas são as regras aqui. Beleza? É assim que funciona. Nesse cenário que eu tenho que comprar, é nesse que eu tenho que vender e tal. Eu me apresentei no começo, enfim, eu estou no ADP hoje em dia, de vez em quando eu dou umas aulas, de vez em quando eu publico uns papers, fiz meu doutorado na Universidade do Estado de Ohio. Tá aí o meu handle no Twitter, se quiserem entrar em contato comigo, enfim, é só me adicionar lá. O que mais? Acho que é isso. Vou deixar aí os últimos 5 minutinhos, 6 minutos aí para perguntas, se alguém tiver alguma. Senão a gente encerra mais cedo mesmo, sem problema. Nada? Não, professor. Sem perguntas? Beleza, então. Então tá bom, pessoal. Então encerramos 5 minutos mais cedo. Obrigado pela paciência. Vocês aí, heróis sobreviventes, chegaram ao final do último curso aqui. Parabéns para vocês que aguentaram o meu falatório aqui 1h30. Obrigado mesmo. E para aqueles que se animaram e querem entrar nesse mundo aí e tocar, entrar numa jornada aí de IA e Data Science, sucesso para vocês, vale a pena. Acho que o retorno é alto e que vale a pena o investimento. Tá bom? Sucesso para todo mundo. Obrigadão, pessoal.